Fala pessoal do canal Fala Fono, vamos conversar agora sobre associação de questões neurológicas, achados neurológicos, diagnósticos neurológicos e de imagem com a fala. Se você quer saber mais, fica ligado. Gente, então, recentemente uma pessoa veio falar comigo. Ela tem uma filha que tem epilepsia e que tem outras questões, e que foi feito o exame de imagem, a ressonância magnética, e não encontraram lesões, mas a criança apresenta dificuldades na fala, e a gente estava tendo essa conversa toda. Outras pessoas também já haviam pedido sobre que fosse falado sobre a associação, né, entre questões neurológicas e questões de fala, então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A fala, ela acontece na boca, né? É ou não é? Ela é programada, ela é projetada, ela é constituída, ela é organizada, ela é planejada, tudo isso no cérebro. E ela é executada entre o cérebro e a boca. Então, o cérebro participa da fala em todos os momentos. Então, existe uma relação entre o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento da linguagem, tá? Existe uma relação. Às vezes, a gente tem uma criança que tem dificuldades de linguagem, de fala e de comunicação. Vou dar para vocês alguns exemplos, tá? O primeiro que eu vou dar é a criança com transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Se você não sabe o que é TDL, vou colocar um card aqui em cima para você. Mas a criança com TDL, a gente sabe que ela tem um déficit na compreensão e na produção de linguagem, na forma como que a linguagem é organizada dentro do cérebro, e que ele é um déficit persistente, ou seja, é uma dificuldade real, ela não é transitória passageira, ela está lá. A gente olha a imagem desse cérebro na ressonância e você não vê diferenças. Mas a gente sabe que a dificuldade dela tem uma localização e é no cérebro. Só que não é uma parte do cérebro que está faltando, não é uma genesia, não é um pedaço do cérebro que está subdesenvolvido, não está faltando nada ali em termos de quando você vê. Tá? A questão, então, hoje, por ser um transtorno do desenvolvimento, a gente entende que está na forma como os neurônios se conectam. Está na rede de neurônios, não está num neurônio que está faltando. Está na forma como eles se conectaram, que é como se os cabos estivessem meio trocados ali e a informação fica meio truncada. E existe essa dificuldade, que é real, que mora no cérebro, mas que quando a gente olha numa imagem a gente não vê. Às vezes a gente tem dificuldades que a gente consegue ver. Então vamos supor que eu tenho uma lesão focal por epilepsia no lobo lá da linguagem. A gente sabe que aí a gente tem essa explicação, né? A gente consegue fazer essa correlação entre a lesão e o achado. Às vezes, são microlesões, sabe? Coisas que são muito pequenininhas que a gente não consegue fazer essa correlação. Às vezes ainda, você tem lá na imagem, nossa, uma alteração, e quando você vê a criança, ela tá performando super bem. Às vezes você olha na imagem, não tem alteração nenhuma, e a criança tá com dificuldade muito grande. Então, essa correlação existe, ela pode existir, né? Então, a imagem contribui para diagnósticos, mas o que é mais importante é entender que a avaliação clínica, que é o que a criança nos mostra, que importa mais. Qual que é a dificuldade que essa criança apresenta? É de fala, é de linguagem, é de comunicação? Que tipos de terapêutica ela responde melhor? Que tipos de exercícios estão ajudando ela mais? Isso nos diz muito mais. O dia a dia dela, a rotina, isso nos diz muito mais que um exame de imagem. E a gente precisa entender também que o tratamento, ele não é muito diferente. Uma criança que tem um transtorno de linguagem por conta de alguma coisa que a gente consegue observar no exame de imagem e uma que não tem, não necessariamente o tratamento vai ser completamente diferente, porque na maioria dos casos o tratamento é exatamente estimular a criança naquilo que ela tem dificuldade, oferecendo mais suporte e depois retirando esse suporte para ela desenvolver autonomia. Então, em geral, não tem muito segredo. Alguns casos que são mais específicos, que tem questões, ok, aí a gente vai precisar de coisas mais específicas, mas em geral
A estimulação é que é o importante e é ela que vai prover esse enriquecimento ambiental para fazer com que o cérebro forme aquelas conexões lá, tá? O que a gente precisa entender em termos neurológicos também e desenvolvimento da fala é a questão do timing, do tempo. Quanto mais cedo a gente estimular, melhor. Quanto mais intensiva for essa estimulação, melhor. Quanto mais prazer essa criança tiver durante essas estimulações, melhor. Quanto mais engajada ela tiver, melhor. Quanto mais atenção ela desenvolver, melhor. Então a gente tem essa questão de quanto antes, quanto mais, quanto melhor, né? A mesma coisa serve para uma criança que recebe uma lesão. Vamos supor que ela teve um traumatismo craniano ou um micro AVC, né? Um mini AVC, alguma coisa assim. A gente sabe que quando o cérebro está cicatrizando ali, né, da lesão, é muito importante que a criança receba essa estimulação, porque ele está mais maleável ali. Depois de um tempo, isso estabiliza um pouco. E aí os avanços não têm todo aquele potencial, tá? Isso acontece com adultos também. Crianças, por natureza, elas são mais neuroplásticas, né? Elas formam mais conexões. Então, é um período muito bom para se estar trabalhando com o sujeito. É durante a infância e quanto antes você perceber uma dificuldade. Uma outra questão que a gente não acha, por exemplo, exame de imagem. Autismo a gente não acha em exame de imagem, mas a gente sabe que mora no cérebro. Apraxia de fala da infância a gente não acha em exame de imagem, a gente sabe que mora no cérebro. Eu já falei do transtorno de desenvolvimento da linguagem, o que mais? Transtornos motores de fala. Tudo isso que é muito mais de como o cérebro se desenvolveu. É difícil aparecer em exame de imagem, tá? Aí você fala assim, o cérebro do autista tem diferença? Tem, mas você pega uma imagem de um cérebro de uma criança com autismo e de uma criança sem autismo, você não sabe dizer qual que tem autismo e qual que não tem. Ninguém sabe. Hoje em dia, 2022, ninguém sabe. Quem sabe um dia. Mas então, mas tem diferenças? Tem, porque a gente observa a diferença no comportamento, as diferenças moram em algum lugar e esse lugar é o cérebro. Agora, essas diferenças não são perceptíveis, não são sensíveis aos instrumentos de avaliação que a gente tem hoje, aos exames de imagem que a gente tem hoje, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Era essa a conversa de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Beijos e te vejo semana que vem.